vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essas lindezas de peso de porta que você pode fazer para vender ou presentear quem você quiser. Além do mais, você pode estar usando materiais reciclados que você tem na sua casa, retalhos e alguns utensílios para enfeitar. Então, vamos lá fazer essas lindezas. Para começar, é muito fácil. Só basta você ter tecido, caixa de pasta de dente, tesoura, cola e alguns utensílios para enfeitar. Eu peguei 2 caixas de pasta de dente, abri as laterais e agora eu vou colar essas 2 pontas. Vou passar cola nas pontas e para dar um reforço maior eu vou colocar durex. Se você tiver fita isolante também pode, só para dar um reforço e ajudar a cola a secar. Eu cortei as pontas das laterais e vou fazer o mesmo processo. Vou passar cola nas pontas e vou colocar durex. E ela vai ficar assim, ó, um quadradinho, reaproveitando a caixa de pasta de dente. E para fazer as laterais, eu peguei a caixa e medi um quadrado, ou que tampasse essa boquinha, a parte de cima. Eu cortei 2 quadrados iguais e coloquei um pedaço de durex em cima. Na verdade, foram 4 pedaços, 2 para um lado e 2 para o outro, para facilitar na hora de fechar. Esse processo você vai fazer nos 2 quadradinhos, que vai ser um para cada lado. E vai reservar, porque agora você vai pegar um saquinho, ou uma sacola, ou um saquinho de mantimento, o que você tiver aí na sua casa, vai medir dentro para colocar a terra. Eu coloquei em 2 saquinhos para poder ficar mais resistente e fechei com durex, mas você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa. E vou colocar dentro da caixinha que eu acabei de fazer. Vou colocar com cuidado e agora eu vou colocar aquele quadradinho que eu coloquei os durex. Eu coloco em cima e vou acertando direitinho para ficar bem vendada. Agora eu vou pegar um papel velho, qualquer papel que você tiver aí na sua casa pode. Até esse daqui de presente que foi do final do ano passado. Eu vou enrolar porque esse papel vai dar uma durabilidade maior para o peso de porta. Então eu vou medir, eu vou cortar e vou embrulhar certinho como se fosse um presente. Se você for fazer na caixa de leite, que nem a maioria das pessoas faz, você vai colocar o peso dentro da caixa, vai fechar as laterais com durex e vai fazer esse processo. Vai enrolar com papel, qualquer papel que você tiver na sua casa, e vai embrulhar certinho como se fosse um presente. E vai selar também ou com cola ou com durex. Mas eu prefiro aqui ser mais fácil com durex. Com a própria caixa, eu cortei um tecido, medi pela caixa mesmo, nas laterais, sobrando uns 2,5 dedos. E aqui na parte de cima, 1 dedo. Eu vou colocar a medida de quanto ficou aqui embaixo na descrição do vídeo. Cortei uma manta também no mesmo tamanho da caixa e recortei. E agora, eu vou ver qual é o lado que fica direitinho e vou colar. Vai ficar assim. Eu vou passar a cola nas pontas e vou colocar a outra ponta também. Aqui na lateral, eu vou colar essas pontas. Não tem problema de ficar assim, faltando um pedacinho, porque depois eu vou colocar um pedaço de tecido aqui para esconder. Você pode estar reutilizando, reaproveitando qualquer caixa que você tiver na sua casa, de perfumes, de café, de leite, o que você tiver na sua casa. E deixar tudo assim arrumadinho já com peso dentro para facilitar na hora que você for fazer. Aqui na lateral eu vou cortar um pedaço de tecido para poder fazer o acabamento e vou colar. Isso eu vou fazer nos 2 lados. Para fazer o babado da lateral, eu medi a lateral, aqui deu mais ou menos 7 centímetros, e vou medir a mesma coisa no tecido. Eu peguei o tecido e dobrei, tem mais ou menos uns 2 metros aqui. Eu medi e marquei e vou recortar, e vou deixar já vários recortados
dependendo do tamanho do peso de porta que você fez. Se você tiver pedaços assim do mesmo tecido, não tem problema. Se tiver desfiando, é só queimar as pontinhas nas laterais e emendar as pontas uma com as outras. Antes de fazer o alinhavo, eu dou 2 nó na ponta para não escapar a linha. Estou utilizando vários tecidos aqui porque eu estou fazendo vários pesos de porta de uma vez só. Então, conforme eu estou cortando e marcando, eu estou gravando para mostrar como se faz, tá bom? Vou alinhavar esse tecido todinho na mão e quando chegar na ponta, eu vou dar o outro nó. Só que antes, eu vou alinhavar assim, ó, antes de chegar na ponta final. Se tiver esses babadinhos, eu vou cortar com a tesoura. E antes de dar o nó, eu vou acertando os babados para poder ficar tudo certinho, tá bom? Se você tiver máquina de costura, o processo é bem mais fácil e mais rápido. Basta você passar uma costura reta na lateral e não dar o retrocesso. Você vai pegar a pontinha da linha da parte de cima, onde foi feita a costura, e vai puxar. Quando você puxar, ele já vai franzir automaticamente, você puxando uma linha só da parte de cima da costura. Isso vai ser bem mais fácil na hora de franzir o tecido. Mas se você não tiver máquina de costura, pode ser feito na mão mesmo, né? Não tem jeito. Para colar na lateral é muito fácil. Você vai medir mais ou menos onde você quer começar a colar. Eu vou colar aqui mais ou menos antes do meio. Vou passar a cola na ponta e vou esperando a cola secar. E isso eu vou fazer no restante das laterais. Para fazer a parte de trás, eu vou pegar um pedaço de papelão, vou medir o mesmo tamanho da caixa, que vai ser a medida que eu vou fazer a parte de trás, um encosto. Vou medir certinho com a régua, vou marcar e recortar. Depois que eu recorto, eu meço certinho para ver se ficou bom. E aqui na ponta, eu vou marcar e recortar essas duas pontas, para ficar assim, ó. Mas você também pode estar fazendo de outra maneira, que eu vou te ensinar aqui também. Eu peguei uma caixinha, você também pode pegar uma caixinha de pasta de dente, cortar as laterais. Eu medi essa daqui, passou um pouquinho de 18 centímetros e fiz duas marcações para ficar 3 divisórias. Peguei um copo um pouco maior e vou marcar do meio até o outro lado no meio também. E para fazer a outra ponta, eu vou pegar um copo menor e vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar uma ponta e vou marcar a outra e vou medir para ver se dá tudo certinho. Vou medir as duas pontas para ver se está do mesmo tamanho. Se não tiver, não tem problema, eu vou acertar com o próprio copo e vou medir de novo. Estando tudo certinho, eu vou recortar aqui as pontas. Esse pedaço aqui do encosto da parte de trás ficou por 18,5 de largura e 15 de altura, mas isso vai depender do tamanho da sua caixinha. Peguei ele, coloquei em cima do tecido e marquei com um lápis. Agora eu vou alfinetar as pontas e vou costurar as laterais com a distância mais ou menos de meio milímetro. Quando chegar aqui nessa ponta, eu marco com lápis e no outro lado também, que vai ser onde eu vou alinhavar. E quando chegar na pontinha do lápis, onde eu marquei, eu dou um nó para poder, quando eu for puxar, não repuxar tudo. E daí mesmo, eu continuo a alinhavar as laterais, continuando até chegar ao final. Aqui eu terminei e recortei as laterais. Agora eu vou tirar os alfinetes e vou desvirar para poder colocar a base do papelão aqui dentro. Vou colocar a base e vou ajeitando as pontas e os cantos também.
Para esconder essa ponta, eu recortei aqui na pontinha, no cantinho, nas duas laterais e vou colar a ponta de um lado para dentro. Vou olhando, vou acertando e para ficar melhor, eu dei outro corte para ficar um pedacinho de tecido, que é o lado da costura. Esse lado aqui, ó, vai ser para dentro, então eu vou passar cola na ponta e vou embutir essa pontinha de fora para dentro e vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar a cola e vou virar essa ponta de novo, que esse daí vai ser onde vai ficar escondido. Espera a cola secar e ele vai ficar assim. Para fazer o acabamento da parte da sainha, eu vou colocar um passa-fita. Você pode estar usando passa-manaria, fita, o que você quiser. E vou aproveitar e colar a parte de trás também. Para fazer os bracinhos, eu vou pegar um pedaço de tecido, vou medir essa parte aqui de baixo e vou cortar aqui. Esse daqui eu vou querer um pouquinho menor. Depois que fica pronto, ele vai ficar um pouquinho menor que o sofá. Se você quiser um pouco maior, é só você cortar 1 ou 2 centímetros maior que o sofazinho, tá bom? Vou dobrar o tecidinho no meio, vou juntar as duas pontinhas. Se tiver essas rebarbinhas, é só cortar, não tem problema. E vou começar a alinhavar essa ponta. A diferença é que eu vou dar uns 2 nó para ficar bem firme primeiro e não escapar. Vou alinhavar essa ponta e quando chegar na outra pontinha, eu vou apertar bem. Aqui a minha mão estava um pouco escorregando, então vou apoiar na mesa, empurrar a agulha e para terminar, eu vou utilizar a tesoura para empurrar. Vou alinhavar a lateral até chegar na outra ponta também. Finalizo dando 2 nó para ficar bem firme e não escapar depois. Agora eu vou desvirar para poder colocar o enchimento. Você pode colocar o enchimento que você tiver aí, ou fibra, ou acrilon, não importa. O importante é encher para ficar bem fofinho esse braço. Aí vai ficar assim. Para fechar, você vai fazer um alinhavo de dentro para fora e alinhavar toda a lateral. Para finalizar, você repuxa bem e as pontinhas que ficar para fora, você empurra para dentro com auxílio da tesoura ou um palitinho que você tiver aí. Vai finalizar dando 2 nó final e para fazer o acabamento, você vai fazer dessa maneira que estou fazendo aqui. Por isso que é importante você usar a linha bem resistente, porque senão a linha pode quebrar na hora que você for puxar. E dessa mesma maneira, você vai fazer outro para colocar no outro canto do sofá. Se você quiser o bracinho maior, bem rente com o sofá, é só você cortar 2 centímetros a mais e só passar cola e colar. Para fazer uma almofadinha quadrada, eu cortei um pedaço de 4,5 por 4,5, costurei a lateral, desvirei e coloquei enchimento e agora eu vou fazer o acabamento. É só passar uma costura de um lado e depois do outro lado e fazer a mesma coisa até na última ponta. Passar a agulha de um lado e depois passar a agulha do outro lado e prestar atenção para não furar o dedo e depois ficar repuxando as pontinhas até fechar. Eu vou costurar uma pérola aqui no meio, mas você pode costurar qualquer miçanga que você tiver aí na sua casa perdida. Eu vou dar um ponto para repuxar o meio, vou dar um ponto bem firme, vou colocar a pérola e vou dar uns 2 nó bem forte para depois não soltar. Ou então, se você quiser também, você pode dar um ponto com a linha e colar a pérola, que ela também não vai soltar. Mas fica a seu gosto de fazer como você quiser.
Você pode também estar fazendo uma almofada redonda. Eu cortei um círculo de 10 centímetros, alinhavei as pontas e coloquei enchimento dentro. Agora, para finalizar, eu vou dar uns 2 pontos bem firmes para não soltar depois. Vou fazer que nem eu fiz com a outra almofadinha. Eu vou dar um nó no meio para repuxar, fazer o buraquinho. E vou colocar uma pérola também. E vou dar uns 2 nó bem firmes para ela não soltar depois também. Para colar é muito fácil, é só você passar cola nas pontinhas que vai ficar na parte de baixo, que vai ficar grudadinha com o sofá. É só passar a cola e colar e acertar bem onde você quer colar. E pronto, seu sofazinho já está pronto, você pode estar fazendo como você quiser. Eu te ensinei a fazer desse modelo com as almofadinhas quadradas, desse daqui com as almofadinhas redondas e vou te ensinar a fazer esse daqui, que o encosto é a mesma coisa dos bracinhos, muito mais fácil de fazer, só que como o vídeo iria ficar muito grande, tem a parte 2 também, que é a continuação também desse vídeo e que eu vou te ensinar a fazer o bracinho, já que a base é a mesma coisa, tá bom? Então, espero muito que você goste desse vídeo e não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, tá bom?